Olá, meu nome é Leonardo Rosalino e eu vou apresentar o trabalho intitulado Tratamento do sorriso gengival através de cirurgia retal com osteotomia, um relato de caso. Então, fazendo uma breve introdução, o sorriso gengival pode ser definido como a exposição excessiva do tecido gengival durante o sorrir. Na literatura, isso está demarcado como uns 4 milímetros ou mais de exposição do tecido durante o sorriso. Dentro da origem desse fenômeno, então, é genética, basicamente, mas está bem associada a mulheres na segunda década de vida e também usuários de aparelho ortodôntico ou usuários prévios de aparelho ortodôntico. Dentre a prevalência, essa alteração está entre uma das alterações estéticas mais comuns, cerca de 7% da população geral, e tem diversas causas. Então, pode ser causada por uma hiperatividade dos músculos elevadores do lábio, erupção passiva alterada, excesso vertical da maxila, hiperplasias gengivais, e também vale ressaltar que esse fenômeno pode ser uma combinação de mais de um fator. Então, por exemplo, no mesmo paciente a gente pode ter uma hiperatividade desses músculos elevadores do lábio e também um caso de erupção passiva alterada, assim como nas outras causas. Então, para a gente tratar esse fenômeno, a gente tem que estar bem atento a todos os fatores e ser muito bem indicado. Então, cada um desses fatores tem um tratamento. Entretanto, a erupção passiva alterada é um dos fatores predominantes e que pode ser definida como a falta de migração apical dos tecidos periodontais durante o final da erupção dentária. Então, basicamente, na erupção dentária, a gente pode ser dividida na fase ativa e na fase passiva. A fase ativa da erupção dentária é a migração do dente, né, mais apicalmente do tecido gengival, então até atingir uma oclusão. Então, já na fase passiva, esse dente já atingiu uma oclusão ou já atingiu toda a sua extensão mais coronária e, e esse tecido gengival ao redor do dente ele é migrado mais apicalmente. Então é aí que ocorre uma falha que é considerada erupção passiva alterada. Como objetivo do trabalho, então, é demonstrar o tratamento do sorriso gengival causado por erupção passiva alterada através de uma cirurgia periodontal a retalho com bisão invertido associada à osteotomia. No relato de causa, paciente IRC, sexo feminino, 20 anos, leucoderma, compareceu ao nosso projeto de extensão do periodontia do RPG com a queixa principal dos dentes curtos. Então aqui a foto do pré-operatório da paciente, a gente pode ver que ela tinha uma coroa clínica curta, né? Então, além disso, um aspecto de erupção passiva alterada, né? Bem característico, esses dentes mais quadrados um pouco, e expondo um tanto da gengiva ao sorrir também. Dentro do exame clínico, exame físico, a gente conseguia perceber durante a sondagem periodontal que ela possuía também um suco gengival vestibular bem raso. Então, durante a sondagem, ali 1,5 mm nas faces vestibulares. Para auxiliar nesse diagnóstico e no planejamento da cirurgia, a gente utilizou a sonda proporcionadora de Chu. Então, essa sonda auxilia vendo o que seria uma proporção ideal para cada elemento dentário, né? De acordo com a sua largura, o que seria a sua altura ideal. Aqui já dentro do nosso procedimento cirúrgico, então a gente fez as demarcações com a sonda de Chu e dentro dessas demarcações a gente realizou incisões em bisel externo, removendo esse excesso de colarinho gengival. Depois disso foi feito o descolamento retalho total por vestibular, que a gente percebeu que a paciente tinha uma erupção passiva alterada do tipo 2, então onde não há espaço entre a junção aminocentária até a cristal alveolar, precisando então de realizar uma osteotomia, que nesse caso a gente utilizou brocas em alta rotação, diamantada, e também instrumentos manuais, como o cinzel de Rhodes e também microcinzéis Yoshinbin.
Aqui a foto da nossa cirurgia após a osteotomia realizada. Então, nesses casos, a gente tenta manter uma distância biológica de 2 a 3 milímetros da cristócea alveolar até a junção anastomodentária. Não podemos passar muito disso também para não causar recessão, né? Então, se a gente exagera um pouco na osteotomia, o paciente tem um risco de voltar com recessões gengivais. E se a gente não realiza esse descolamento retal total ou não realiza a osteotomia suficiente, tem a problemática dessa gengiva voltar onde estava antes, né? Então, o ideal nesses casos seria deixar 2 a 3 milímetros de espaço biológico. Aqui o nosso pós-operatório imediato, então depois da osteotomia completa, o retalho foi reposicionado com sutura suspensória e também vale ressaltar que tem alguns casos que a gente pode tentar tracionar esse retalho mais apicalmente, né? Então, mas nesse caso não foi necessário porque a gente removeu o colarinho gengival, então foi só reposicionamento de retalho. Aqui a foto dos nossos pós-operatórios, então de 7, 14 e 30 dias. Após 7 dias, então, a gente já foi feita a remoção das suturas. E o pós-operatório, a paciente relatou que foi super tranquilo, bem favorável, né? Então, a gente prescreveu ibuprofeno 600 miligramas, né, como pós-operatório, para controle de qualquer eventual dor que ela fosse obter. Aqui uma comparação, então, da foto inicial, né, da paciente sorrindo, e depois o resultado após 90 dias. A gente percebe que na foto inicial a paciente tinha uma exposição da gengiva, até que segundo a literatura, não poderia ser enquadrada totalmente como sorriso gengival, né? Na medição não daria 4 milímetros, mas a gente tem sim uma exposição excessiva da gengiva e uma estética a estética rosa um pouco desfavorável, né? Então depois da cirurgia a gente conseguiu corrigir isso, né? Então mantendo os zênites gengivais dos incisivos centrais mais ou menos na mesma altura dos caninos e os incisivos laterais um pouco abaixo do central e do canino, né? Então a gente obteve esse resultado bem favorável, o paciente está bem contente com o resultado, né? E a gente pode observar que ele se manteve com o tempo. Então, como conclusão, a gente tem que os procedimentos cirúrgicos periodontais são uma opção viável para a correção do sorriso gengival, porém é dever do clínico saber quando indicá-los e qual a técnica correta a ser realizada.